É com grande alegria eu anuncio que o meu livro Práticas em Psicoterapia Tomista, volume 2, está oficialmente lançado. Muitas pessoas têm grandes dúvidas em relação à psicologia tomista e essas dúvidas elas caminham praticamente no mesmo lugar, no sentido de será que essa psicologia ela tem algo de prática? E o livro, que já está no seu segundo volume, tem essa finalidade de mostrar essa praticidade da psicologia tomista. Olha, a psicoterapia tomista ela vai se distinguir de outras psicoterapias contemporâneas, né? Porque parte de um princípio que eu considero fundamental. A ideia de que nenhum processo clínico pode ser verdadeiramente inteligível sem uma antropologia robusta. E o ponto central dessa antropologia é o reconhecimento de que toda a ação humana é teleológica. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela é orientada por um fim, que confere então direção, unidade, inteligibilidade ao dinamismo interior de uma pessoa. O próprio Santo Tomás vai dizer na Suma, lá na primeira secunda, se eu não me engano, artigo 6, na questão 1, que tudo quanto o homem deseja, há de forçosamente desejar por causa do último fim. Então esse princípio impede o reducionismo tão comum na psicologia atual, na qual o sujeito é frequentemente tratado de forma muito desconectada, né? Como um agregado de sintomas, por exemplo, como impulsos fragmentados ou estados afetivos que são desconexos e tantas outras formas de enxergar o ser humano longe dessa integralidade. Então, quando a finalidade desaparece, a compreensão da pessoa ela vai se dissolvendo em peças soltas. Então, quando a gente olha para a perspectiva tomista e a gente pensa no adoecimento psíquico, por exemplo, ele não é interpretado como uma espécie de ruptura arbitrária, mas como uma consequência de uma desarticulação progressiva das potências da alma. Ou seja, a inteligência que vai ficando obscurecida, a vontade que vai ficando fraca, os apetites que vão tomando a rédea de uma pessoa, os sentidos internos que não mais estão organizados e ordenados, enfim. Que, quando deixam de cooperar harmonicamente sob a luz da inteligência, vai ser produtoras de confusão, de instabilidade, de sofrimento. É muito fácil a gente perceber pacientes que chegam confusos, instáveis e sofrendo justamente porque entra nessa desordem. Então, compreender aqui essa perspectiva meio psicopatológica, tomista, né, significa compreender a perda dessa ordem. Né? E compreender o amadurecimento significa, então, compreender o caminho de retorno a essa ordem. Então, é por isso que a psicoterapia tomista ela se apresenta como uma perspectiva clínica, né? Uma psicoterapia que busca devolver ao paciente a visão da própria estrutura interior, para que possa ser alcançada uma restauração da capacidade de agir segundo a ordem, agindo segundo o que é real, na realidade. Então, dentro da minha experiência com a psicologia tomista de mais de 10 anos, ela cada vez vai se tornando mais atual diante de inúmeras crises que passamos nas décadas, nos séculos. E a gente tem uma crise que a gente pode chamar muitas vezes até de crise silenciosa, que atravessa grande parte da psicologia contemporânea, que é a perda da noção de finalidade. E, com ela, vai se perdendo também a própria noção de ordem. Então, em muitos modelos terapêuticos modernos, o foco acaba se restringindo a um certo alívio imediato, ao manejo emocional ou uma certa aplicação de técnicas que, embora essas técnicas podem ser úteis, mas não dialogam com uma certa integralidade da pessoa.
certas psicoterapias olham para as emoções e não colocam ela numa parte de um todo, né? Pega a emoção como algo muito isolado. A vontade é muito mal compreendida e passa a ser só um desejo impulsivo. A inteligência, inclusive, a psicologia moderna não faz ideia do que seja a inteligência, uma certa ignorância em relação a isso. Então, muitas vezes nós vamos ver os frutos dessa perspectiva de rompimento, né? Vamos até ver certas melhorias superficiais, mas que muitas vezes essas melhorias superficiais não se transformam em uma maturidade. Ciclos terapêuticos que aliviam o paciente, mas não o ordenam. E até certas reorganizações afetivas que não ficam sustentadas, ou seja, não conseguem ter uma certa estabilidade. Então, a psicoterapia tomista se opõe a esse panorama. Por quê? Porque reconhece que o equilíbrio psíquico possível vai nascer da consonância das potências e não de ajustes técnicos pontuais, entende? Então, o sofrimento psicológico muitas vezes não decorre de um trauma isolado, mas de, vamos chamar aqui de microdesvios, né? Microdesvios constantes no modo de julgar, de desejar, de interpretar, de reagir, etc. Então, quando a inteligência do sujeito, do paciente, não consegue distinguir as coisas com clareza, ela abre espaço para que uma imaginação distorcida e desordenada passe a dominar. Quando a memória de um paciente não é integrada, então ela fica uma memória que fica trazendo afetos desordenados o tempo inteiro. Quando a vontade do paciente não consegue ir ao encontro do bem concreto, fica oscilando entre impulsos que a gente pode chamar de impulsos contraditórios, inclusive. Então, o sofrimento, ele emerge como um resultado de uma espécie de arquitetura interior na vida do paciente que deixou de operar segundo a sua ordem natural. Afinal de contas, as paixões, elas não podem estar acima da inteligência. Mas se um sujeito está vivendo assim, então ele está fora da sua ordem natural. E é justamente nesse ponto que eu vejo, ao longo desses mais de 10 anos de atendimento, que a psicoterapia tomista manifesta a força que tem dentro desse campo prático, porque ela devolve ao paciente a clareza. Essa clareza, ela não é mero conhecimento teórico, mas uma iluminação, que a gente pode chamar até mesmo de iluminação interior, que reorganiza a ação, que fortalece a vontade, que vai buscar educar a sensibilidade e restitui à pessoa a sua orientação mais profunda. Então, a inteligência precisa, dentro da perspectiva tomista, ver corretamente, né? Regula as paixões. A vontade, quando enxerga o bem verdadeiro, consolida a sua firmeza. As emoções, quando são educadas, tornam-se então aliadas do amadurecimento e não inimigas do amadurecimento do nosso paciente. Então, o psicoterapeuta que olha a psicoterapia nesse horizonte, ele não vai, dentro do seu consultório, tratar emoções isoladas, mas a totalidade da vida psíquica. Por quê? Porque compreende que apenas a visão integral permite formar hábitos estáveis e duradouros dentro, obviamente, da reta ordem. Então, a partir dessa racionalidade profunda, que não é um racionalismo, a psicoterapia tomista, ela apresenta um caminho de ordenação interior com consequências exteriores que vai ultrapassar as técnicas e devolve ao paciente a capacidade de viver de modo ordenado, harmonizando então as suas potências em direção ao bem. Então essa exigência da psicoterapia, e a gente está pensando aqui da psicoterapia tomista, né? Que exigência é essa? É de unir uma teoria sólida com uma prática ordenada, é precisamente o que dá origem a essa coleção de livros chamada Práticas em Psicoterapia Tomista, que estamos aqui lançando o volume 2. Então, essas práticas em psicoterapia tomista representam o passo natural
para que o psicólogo, o psicoterapeuta, que não deseja apenas compreender a antropologia tomista, e claro, tem que compreender a antropologia tomista, mas não quer ficar só compreendendo o que é a antropologia tomista, mas quer aplicá-la concretamente no seu consultório. Então, é a passagem da tão importante contemplação do que é o homem para a ação de melhora deste homem. Ou seja, da visão à intervenção, do princípio filosófico antropológico à prática clínica. Então, o profissional encontra, assim, a possibilidade de traduzir, vamos chamar assim, a estrutura da alma em processos terapêuticos eficazes, respeitando, então, o dinamismo próprio da pessoa e conduzindo o paciente à sua ordem. Então, nesse sentido, o livro ele não existe para apenas um complemento formativo, mas é um certo instrumento que permite transformar a psicoterapia tomista em algo vivo, né? Para que a gente não pense na psicoterapia tomista como algo que vai ficar ali atrás, na prateleira, bonitinho, no seu quarto, no seu escritório, na sua sala. Não, mas em algo vivo, preciso e profundamente humano. Então, a prática psicoterapêutica, dentro da perspectiva tomista, exige reconhecer que a alma humana não é composta por funções isoladas. E eu espero que você que esteja me assistindo aqui não tenha nenhum problema em falar de alma, porque a psicologia é o estudo da alma, né? Mas, como eu estava falando, não é de estruturas isoladas, mas de uma estrutura unificada, cujo funcionamento depende da cooperação interna entre inteligência, vontade e sensibilidade. Então, cada pensamento, emoção, interpretação, desejo e ação precisam ser compreendidos adequadamente. Eu tenho certeza que você concorda comigo, né? E para isso acontecer, vai ser por um caminho quando é visto como parte de um sistema dinâmico, no qual essas potências influenciam-se mutuamente. Então, a psicoterapia tomista parte exatamente desse princípio, para afirmar que não existe sintoma que não esteja enraizado em algum grau, em alguma proporção, na perda da ordem entre essas potências. E que essa perda pode manifestar-se tanto como oscilações afetivas, quanto dificuldades volitivas, ou seja, dificuldades em relação à vontade, confusões interpretativas e hábitos desordenados, por exemplo. Eu tenho certeza que um desses pontos que eu acabei de falar, você vai lembrar de algum paciente se você atende. Então é por isso que a psicoterapia tomista tem essa característica de ser profundamente integradora. Então ela não vai buscar recortar fragmentos da vida psíquica, mas acompanha o paciente na reconstrução da articulação interna que torna possível o amadurecimento humano, por exemplo, que torna possível a autonomia. Não queremos que nosso paciente seja autônomo, não precise ficar dependendo da psicoterapia? Pois é. E dentro dessa dinâmica, dessa estrutura que preserva a ordem natural, a inteligência ocupa o primeiro lugar na vida psíquica. Porque é ela que ilumina, organiza e orienta as demais potências. Então, quando a inteligência tem uma visão clara, as paixões se ajustam e a vontade encontra a sua direção. Quando essa inteligência ela está obscurecida, vamos chamar assim, por interpretações precipitadas, por imaginações desordenadas, inclusive vivemos num mundo onde inúmeros pacientes têm imaginações absolutamente desordenadas, não é verdade? E quantos outros têm afetos que não estão integrados, é uma confusão, é um furacão de afetos. Então, todo o edifício interior vai se fragilizar. A sensibilidade, que tem por característica ser rápida, forte e reativa, vai assumir o papel de governo da pessoa. Então, isso é um problema, porque o homem tem que ser iluminado pela inteligência, e aí há uma inversão, né? Então, isso faz com que a pessoa sinta, né, antes de compreender e reaja antes de julgar. Quantos pacientes são assim? Não é isso? Por isso, a psicoterapia tomista trabalha para restaurar o olhar da inteligência e recolocar a sensibilidade
em seu devido lugar, que é acompanhando a razão e a vontade, e não substituindo a razão e a vontade. Então, isso é muito importante. E claro, pensando aqui em inteligência e sensibilidade, tem algo no meio. Então, entre inteligência e sensibilidade, entre inteligência e as paixões, é onde vai estar a vontade, que se fortalece quando vê o bem com clareza e se enfraquece quando a razão perde nitidez e a parte sensível domina a pessoa. Então, percebemos que muitas instabilidades da vontade surgem justamente dessa falta de visão. Ou seja, não de falta de força. Então, muitos pacientes têm força, mas por ter uma visão errada, se direciona com toda a força para um lugar errado. Então, sem essa integração, a inteligência que ilumina, a vontade que delibera, os afetos educados, o paciente vai permanecer reativo e vulnerável às recaídas emocionais. Então, a psicoterapia tomista não atua apenas sobre sintomas. Claro que sintomas são importantes, a gente consegue visualizar isso, mas isso, sendo o único foco, é um problema. Então, não vai ficar apenas sobre os sintomas, mas reorganiza o movimento interno do homem, formando hábitos estáveis que sustentam essa maturidade psicológica e devolve ao paciente a capacidade de conduzir-se com retidão. Como isso é importante para uma psicoterapia, isso pode ser traduzido numa frase que eu falo muito para os meus alunos, que é: a psicoterapia tomista tem o desejo de melhorar os pacientes. Então isso é muito importante. E é justamente essa exigência de melhorar os pacientes que vem essa exigência de integração, que torna necessária a passagem de uma teoria filosófica e antropológica para a prática clínica. Então, o psicólogo, um psicoterapeuta que compreende a dinâmica das potências, precisa, então, de auxílio que traduzam esse conhecimento em direções terapêuticas concretas, para que a pessoa não fique em casos que eu vi muito, já chegou muito até mim, que eu gosto muito da psicologia tomista, mas ela não é prática. Né? Então, sem essas partes concretas, óbvio, né, a gente vai permanecer preso numa dinâmica muito abstrata. E essa é a função do meu livro, Práticas em Psicoterapia Tomista, volume 2. Oferecer ao profissional um conjunto de práticas construídas da minha experiência clínica de mais de 10 anos, a partir dessa lógica interna da alma humana, permitindo que o profissional consiga atuar a partir dessas práticas de modo mais profundo, de modo mais eficaz, em direção ao ordenamento do paciente, certo? Então, isso é um passo que eu considero muito importante para transformar o saber teórico em ação psicoterapêutica, em princípio de ação, de fazer a psicoterapia um lugar de melhora humana, de ordenamento pessoal. Por isso, o livro, ao meu ver, se apresenta como esse elo entre a compreensão da alma e a capacidade de conduzir o paciente à reordenação real de sua vida. Então, a partir do momento em que a psicoterapia tomista, né, e um profissional partindo de uma visão da psicoterapia tomista, identifica que a ordem, que a desordem não é um acidente isolado, como eu estava falando no início dessa apresentação, mas uma perda de coordenação, de ordenação entre as potências da alma, torna-se evidente, ao meu ver, que o trabalho clínico não pode se limitar a interpretações pontuais, técnicas isoladas de regulação emocional ou intervenções voltadas apenas ao alívio imediato do paciente. É necessário mais. A intervenção, ou seja, o processo psicoterapêutico, precisa alcançar o mais perto possível do núcleo dessa pessoa. Ou seja, ajudar a compreender e ordenar o modo como ela pensa, como ela julga, como ela deseja, como ela sente, como ela lembra, como ela imagina, como ela decide. Então, uma psicoterapia que não toca nesse nível pode ser uma psicoterapia que acabe sustentando apenas mudanças superficiais e instáveis. Olha, a pessoa ela só vai conseguir amadurecer quando as suas potências operem de modo ordenado, né? Segundo o real.
Quando a inteligência recupera o governo, a vontade reencontra o bem real informado por essa inteligência. E a sensibilidade não é uma guerreira contra a inteligência e a vontade, não, acompanha a inteligência e a vontade. A psicoterapia atomista é um processo de reordenamento. Né? É um reordenamento dentro da prática clínica. Então, isso traz esse caráter prático. Né? Isso é muito importante. Não estamos falando de uma aula dentro da psicoterapia para o paciente. Não. Né? De uma certa forma, transformar uma visão antropológica e filosófica em processo psicoterapêutico, concreto. Né? E isso não é tão evidente para muitas pessoas que olham para a psicologia atomista e podem acusar que a psicologia atomista não existe, ou que ela é boa, mas ela não é prática. Né? Então, isso é absolutamente importante. E o nome desse livro, uma curiosidade, está escrito, né, Práticas em Psicoterapia Atomista e não Técnicas. Porque técnicas tende a ser uma técnica que vai ser útil para todas as pessoas. E quando eu coloco práticas, porque práticas respeita a singularidade de uma pessoa. Então, aqui você vai ter práticas, caminhos que seu paciente precisa fazer para se ordenar, respeitando o tempo, quem é a pessoa, idade, contexto, etc. Ou seja, respeitando a individualidade de cada paciente que chega no nosso consultório, ok? Então, aqui tem mais 10 práticas que buscam justamente ajudar você a colocar o teu paciente em ordem. Lembrando que essas práticas, 10 práticas nesse livro, eu explico como elas são, a relação do profissional com essa prática e também coloco um exemplo numa psicoterapia individual, de casal, com criança, com adolescente e com idoso. É uma forma de mostrar para você, leitor, que essas práticas podem ser colocadas em contextos diferentes, de formas diferentes de psicoterapia, desde um atendimento individual até um atendimento de um idoso, respeitando, lógico, esse contexto. É um livro que não é um livro engessado, que mostrando passo a passo, não é isso, porque a prudência, como uma virtude, né, dentro da psicologia atomista, precisa considerar as contingências, então jamais vai ser um livro que vai dar para você, passo 1 tem que fazer isso, 2 tem que fazer assim, e se você não fizer assim vai dar tudo errado. Não. Ele espera do profissional uma certa prudência para se dirigir na prática que achar aqui necessário para um determinado paciente, certo? Então, Práticas em Psicoterapia Atomista, volume 2, é o meu mais novo lançamento para que você tenha contato com a psicologia atomista, não só sabendo da força teórica que ela tem, mas também da força prática que ela também tem e o quanto ela vai ajudar você dentro do seu consultório. Então, isso é fundamental. Temos cada vez mais que olhar para a psicologia e olhar para a psicoterapia, respeitando, obviamente, que há uma complexidade, o homem é complexo, o processo terapêutico não é tão simples, obviamente, mas ter em mente, ter no horizonte, que é um caminho que precisa ser tratado como uma psicoterapia que busca melhorar a pessoa, isso me parece algo absolutamente importante em tempos de tanto sofrimento, em tempos onde a gente vê tanta desordem aparecendo. A psicóloga argentina Zelmira Seligman fala que um paciente, quando vai até o consultório, ele busca uma coisa. Ele quer a verdade. Então, nada melhor do que entregar a verdade do ordenamento para ele. O paciente não quer sofrer, mas não como um cachorrinho. Ele não quer viver uma vida de sofrimentos desordenados. Ele quer ser forte para saber lidar com o sofrimento. Então, Práticas em Psicoterapia Atomista, volume 2, é a continuação do meu primeiro livro, Práticas em Psicoterapia Atomista, volume 1, apresentando mais 10 práticas para justamente buscar fazer da psicoterapia um lugar de melhora efetiva, melhora intencional do nosso paciente. Então, isso é absolutamente importante dentro da nossa vida. Né? Então, a gente precisa olhar dentro dessa perspectiva profissional, onde a gente olha a psicologia, olha a psicoterapia como um lugar de melhora. E aqui, como eu falei, são mais de 10 anos de prática clínica, onde eu condenso
em 10 práticas neste livro o meu estudo e, principalmente, a minha experiência dentro da psicologia tomista, atendendo mesmo, que é justamente o que eu fui fazendo ao longo de 10 anos e fui percebendo que mais e mais profissionais se interessavam pela psicologia tomista, mas ao mesmo tempo eles não sabiam como ela seria prática ou não. Então, é nesse encontro entre teoria sólida e prática que a psicoterapia tomista revela a sua força. Restituir ao nosso paciente, ao ser humano, a capacidade de viver segundo a sua ordem interna, para que a sua vida externa ser uma consequência dessa ordem. Então, se você quer conhecer a psicoterapia tomista, não perca tempo, o link está na descrição deste vídeo aqui para você adquirir o meu livro Práticas em Psicoterapia Tomista, volume 2.